Tiresias, o profeta Tiresias. Bom, quem foi Tiresias? Ele aparece em muitas histórias, muitos mitos e até em algumas tragédias, né? Sempre ali auxiliando os heróis, sempre dando conselhos, fazendo profecias. Mas como é que ele se tornou esse sábio, essa figura tão popular, tão importante na Grécia? Ele nasceu na cidade de Tebas e quando ele estava prestes a se tornar adulto, ele foi participar dos rituais iniciáticos tradicionais ali da região de Tebas, né? E uma das tarefas que ele precisou executar era escalar o Monte Citeron ou Citerão. E aí ele foi, escalou a montanha. Chegando lá em cima, ele se deparou com duas serpentes enroscadas, acasalando. E aí ele, num ímpeto, separou as duas serpentes e matou a fêmea. Nessa que ele matou a fêmea, ele foi castigado pelos deuses por aquela atitude e ele foi transformado em mulher. E assim ele viveu por 7 anos, na forma de uma mulher. Passado esse tempo, ele resolve escalar novamente o monte e chegando lá em cima, mais uma vez ele se depara com 2 cobras acasalando. Ele de novo separa as 2 cobras, só que dessa vez, em vez dele matar a cobra fêmea, ele matou o macho. Quando ele faz isso, quando ele mata o macho, ele instantaneamente se transforma de novo em homem. Sendo assim, Tiresias se tornou o primeiro ser humano, que a gente pode dizer, que experimentou viver na pele dos 2 sexos. Ele experienciou ser tanto homem quanto mulher em vida. Bom, enquanto isso, no Olimpo, o casal real, Hera e Zeus, estava numa acalorada discussão para saber quem é que sentia mais prazer no ato de amor, se era o homem ou a mulher. A Hera defendia que eram os homens que sentiam mais prazer, enquanto Zeus dizia que eram as mulheres que sentiam mais prazer no ato de amor. E eles não chegavam a conclusão nenhuma, um dizia uma coisa, outro dizia outra, e ficava não é. Num dado momento, eles decidiram e falaram, não, peraí, a gente vai precisar consultar alguém que tem propriedade para falar disso, né? Que efetivamente sabe, né? Que conheceu os dois tipos de prazer, né? Então eles convidam Tiresias para tomar um chá, né, de ambrosia lá no Olimpo e aproveitam para fazer essa consulta, né? Para perguntar para ele, afinal de contas, quem é que sente mais prazer, o homem ou a mulher? Tiresias aceita o convite e chegando no Olimpo, eles fazem a pergunta para ele e ele, sem titubear, responde: bem, se a gente fosse fracionar o prazer em 10 partes, eu diria que as mulheres teriam 9 e os homens apenas 1 parte desse prazer dividido. Hera fica então bastante furiosa com aquelas palavras de Tiresias, porque além dele ter contrariado a deusa, né, discordado dela, ele revelou um segredo das mulheres, né? E na verdade, ao fazer também aquela declaração, ele não estava dizendo que as mulheres tinham mérito de sentir mais prazer. Ele estava querendo dizer, na verdade, que elas sentiam mais prazer porque os homens eram mais capazes de proporcionar o prazer. Enfim, a Hera, morrendo de raiva, tornou Tiresias cego. Existe uma outra versão que diz que o Tiresias, um belo dia, estava andando no bosque, aí viu Palas Atena tomando banho num rio, e aí, tomado de tamanha beleza, ele jamais poderia ver algo tão belo quanto aquilo, então ele fica cego. Mas hoje, vamos ficar com essa versão de que foi Hera que tornou ele cego. Zeus, para compensar essa falta, né, ele deu ao Tiresias o dom da manteia. O que é isso? É o dom da profecia, da adivinhação. E além do mais, ele concedeu a Tiresias o direito de viver por 7 gerações. Por isso que ele vive bastante, por isso que ele aparece em vários mitos. A gente pode dizer que tanto a longevidade quanto a cegueira estão ligadas à sabedoria, né? A cegueira de Tiresias, ela é uma cegueira de dentro para fora. É alguém capaz de enxergar o seu interior, né? E ser bastante sensível à sua intuição. Por isso que ele é um grande profeta, né? Um grande adivinhador, porque ele consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Ele olha realmente para o nosso interior. A serpente também é um animal que está estreitamente ligado com a sabedoria e por isso ela aparece no mito com essa força.
E apesar de toda essa controvérsia acerca do prazer sexual, quem sente mais prazer, quem sente menos prazer, isso na verdade é uma bobagem. Hoje em dia a gente fala nesse sentido, nesses termos, né, que o mito conta, mas o Tiresias nos ensina que viver a experiência de ambos os sexos pode conferir também uma experiência de sabedoria. Isso é algo que nós podemos experimentar dentro da nossa subjetividade. É a partir dela que a gente pode experimentar a potência do outro sexo.